Olá, meninos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje nós vamos entrar no conteúdo de biologia, estudando a genética. Não tem como estudar genética sem falar de seu maior idealizador, que foi Gregor Mendel. O monge Gregor Mendel viveu em Mosteiro, em uma cidade europeia, hoje que faz parte da República Tcheca. Ele realizou uma série de experimentos com uma determinada espécie de ervilha, que cultivou no jardim do mosteiro. Essa planta produz frutos, as vagens, dentro dos quais existem sementes, os grãos de ervilha. Mendel percebeu que essas plantas apresentavam variações, por exemplo, na altura da planta, forma da semente, cor da semente, forma dos frutos, cor das flores e posição das flores no caule. Ele sabia que uma flor de ervilha só produzia um fruto após a polinização, evento em que um ou mais grãos de pólen produzidos nos estames atingem o topo do carpelo. E como se deu os experimentos de Mendel? Em uma determinada planta de ervilha escolhida, que é o primeiro passo, ele cortou os estames dessa planta. Cortou, tirou fora. Por que ele fez isso? Para que ela não se autopolinizasse, tá certo? Para que ela fosse polinizada por outra planta, porque o objetivo dele era cruzar outras plantas, por exemplo, uma planta que tinha característica baixa com uma planta que tinha característica alta. Então, para que houvesse o cruzamento e ela não se autofecundasse, tinha que cortar o estame das flores de uma delas. No caso, ele cortando os estames, ele está cortando o produtor de pólen, né? E essa flor não vai se autofecundar, ou seja, ela mesma não vai produzir novos frutos a partir do seu cruzamento com seus pólens. Para isso, ela necessitaria do pólen vindo de outra flor, que é da planta que ele queria cruzar com esta. Por exemplo, aqui era uma planta baixa de ervilha e esta era uma planta alta. Ele queria cruzar essas duas características. Como ele cortou os estames, para poder essa flor aqui produzir frutos, ela precisaria de pólen. Então ele foi aqui nos estames da outra planta, colheu os grãos de pólen com um pelo, alguma coisa do tipo, pincel, e colocou aqui na parte feminina, certo? Fazendo com que essas duas plantas se cruzassem. Quando ele fez isso, ele observou a seguinte coisa. Nós temos aqui na reprodução, nós temos a geração parental, que digamos sejam os pais, né? Vamos representar aqui por uma árvorezinha, a árvore de ervilha. Que uma seria uma baixa, né? Seria uma planta com característica baixa. E outra planta com característica alta, certo? A primeira geração, essa aqui é a geração parental. A primeira geração, o que foi que aconteceu na primeira geração? Apareceram só plantas altas. Apareceram só plantas altas nessa geração, na primeira geração. Quando ele cruzou essa geração com ela mesma, plantas altas com plantas altas, na segunda geração, ele observou uma coisa.
porque surgiram plantas altas e algumas plantas baixas. Ele ainda observou o percentual, que surgiram 75% de plantas altas e 25% de plantas baixas. Ele realizou esse mesmo experimento para a característica cor da flor. Ele cruzou plantas que tinham a cor da flor vermelha com plantas que tinham a flor branca, certo? Flor vermelha e flor branca, certo? Isso aqui seria o que? A geração parental, né? Geração parental, são os pais. Primeira geração, o que foi que aconteceu? Surgiram flores com características vermelhas, na cor vermelha. Já quando ele cruzou esses descendentes entre si, na segunda geração já surgiram flores com características vermelhas e brancas, observando o mesmo percentual que observou-se na altura. 75% eram vermelhas e 25% eram brancas. A que conclusão chegou Mendel? Algumas características hereditárias podem permanecer dormentes por uma ou mais gerações e voltar a se manifestar em gerações seguintes. Em cada um dos cruzamentos ilustrados anteriormente, apenas uma característica é considerada e observada, no caso, ou a altura ou a cor da flor. Mas se considerarmos ao mesmo tempo todas as 7 características hereditárias estudadas por Mendel, percebe-se que os indivíduos podem exibir uma notável variabilidade. São ao todo 128 combinações possíveis, e nas plantas de ervilha não existem somente essas características. Estas 7 foram apenas as que Mendel escolheu para estudar. E no caso aqui nós só vimos 2, né? Descendentes herdam genes. Os trabalhos de Mendel levaram à conclusão de que as características hereditárias dos pais não são simplesmente misturadas pela natureza para originar filhos com características intermediárias. A hereditariedade está relacionada a unidades fornecidas por ambos os pais a cada um de seus descendentes. Essas unidades transferidas dos pais para os filhos são chamadas genes, e sabe-se que estão localizados nos cromossomos. Os genes compõem material genético existente nas células, relacionado às chamadas características hereditárias ou genéticas. Os genes são responsáveis por condições necessárias para o funcionamento do metabolismo celular, conjunto de todos os processos que ocorrem em uma célula, e para o desenvolvimento das características de um organismo. Fatores ambientais também podem intervir nesse desenvolvimento, certo? E mais uma vez podem até mesmo modificar características de um organismo. Esse assunto será comentado mais adiante. Material genético. Alguém já deve ter ouvido falar em material genético. Material genético, quando se fala em material genético, se fala de cromossomos. Em células procarióticas, os cromossomos. Quais são as células procarióticas? Células de bactérias. Os cromossomos estão dispersos no citoplasma, na forma de um fio muito fino, tá certo? As células procarióticas não existe núcleo, não tem núcleo, tá certo? E esse cromossomo está disperso na forma de fio muito fino. Célula procariótica.
que é uma bactéria, né, no caso, e célula eucariótica. Já nas células eucarióticas, células eucarióticas são as células que possuem uma membrana envolvendo o núcleo. O cromossomo está disperso em forma de um finíssimo fio também, só que dentro do núcleo. Esse fio é tão fino que não é possível identificá-lo pelo microscópio. Mas quando a célula vai fazer divisão celular, o que acontece com esse pequeno fio? Ele vai se envolver em torno de si, formando um novelo, certo? Possibilitando a sua visualização. Ele vira uma espécie de novelo. Nessa forma aqui, dá para visualizar ao microscópio, certo? Lembrando que esse material, que é o cromossomo, é composto de DNA. Por isso que existe aquele exame lá de DNA. O exame de DNA estuda os cromossomos da célula. Estuda o material genético que tem nos cromossomos da célula. E o que é que significa essa sigla aqui, DNA? DNA, ela já em português, mas em inglês é ADN. Por que é ADN? Porque é ácido desoxirribonucleico, tá certo? DNA, o que é que significa a sigla DNA? Ácido desoxirribonucleico, tá certo? É isso que significa a sigla DNA, tá certo? Sim, os cromossomos, né? Voltando aqui para os cromossomos. Estes cromossomos são compostos por pequenas partes do cromossomos, que são quem carrega as informações genéticas. Quem carrega as informações genéticas, que são responsáveis pelas nossas características hereditárias, é o gene. O gene é uma pequena parte dos cromossomos, tá certo? E é nele que estão registradas as características necessárias para o desenvolvimento da célula, que são responsáveis pela reprodução de suas substâncias, de suas proteínas, para que a célula possa viver, tá certo? Nada mais para a aula de hoje. Até uma próxima aula e um bom trabalho a todos.